E aí galera, está começando mais um programa da TV Camisa 12. Nós viemos falar um pouco mais sobre a base do Galo, sobre os últimos resultados na Copa São Paulo e na Copa do Brasil Votorantim Sub-15. O Caio vai começar falando um pouco sobre a Copa São Paulo pra gente. O Atlético levou o time juvenil para a Copa São Paulo, né, competição que é Sub-20. E o time teve ali um início até bom, né, na primeira fase enfrentou algumas equipes mais fracas, conseguiu vencer o São Raimundo, conseguiu vencer o Novo Operário também. E na fase de grupos teve um empate contra o Novo Horizontino. E assim, falando dos dois jogos que foram transmitidos, né, que foi esse jogo contra o Novo Horizontino e depois contra o Botafogo, na primeira fase do mata-mata, o time não conseguiu jogar muito bem, não conseguiu propor o jogo, acabou tendo que se defender na maioria do tempo, principalmente contra o Botafogo. O que é totalmente compreensível, assim, né, pela diferença de idade entre a equipe do Atlético e entre a equipe do Botafogo, os outros adversários. E eu acho que foi totalmente normal essa eliminação do Atlético. Agora, o que deixa um pouco mais preocupado em relação a essa categoria, o time foi formado por jogadores da categoria 2000 e por alguns jogadores da categoria 99, é que o ano anterior deles, 2016, não foi muito bom. Apesar de ter ganhado o título do Campeonato Mineiro, o time perdeu ali na primeira fase do mata-mata da Copa do Brasil contra a Chapecoense. Na Future Champions também foi muito mal, acabou ficando em 6º lugar. Então, assim, é compreensível a campanha deles, a campanha ruim que eles fizeram na Copa São Paulo, por ser uma categoria abaixo. Mas mesmo nos jogos entre a categoria juvenil em 2016, o time não conseguiu jogar bem, não conseguiu apresentar um bom futebol e, consequentemente, não conseguiu bons resultados. Os jogadores de 2000 são ainda as maiores esperanças assim, dessa categoria. Vale lembrar que esse time que disputou a Copa São Paulo tinha ainda alguns desfalques, como o Matheus Stockley, o Andrew, um volante e um zagueiro que são muito bons, que fizeram certamente muita falta a essa equipe Sub-17 que estava disputando um torneio Sub-20. O Galo passou fácil não, foi mais ou menos aos trancos e barrancos diante das equipes do interior, das equipes teoricamente mais fracas, e quando encontrou um Botafogo à frente, teve mais dificuldades e tomou 3-0. A zaga do Galo diante do Botafogo, por exemplo, não se comportou muito bem. O time teve dificuldades em bolas aéreas principalmente, o ataque pouco produziu diante dessa equipe que era mais forte, que mostrou-se melhor comportamento em campo. O Galo passou por essas e acabou sendo eliminado. Assim, o Botafogo, né, que acabou marcando ali a eliminação do Atlético, tem um dos times mais fortes dessa categoria. Acabou saindo da copinha também, perdeu, foi até surpreendente, perdeu para o Batatais, mas é um time bem forte, então foi normal a eliminação do Atlético. Agora só fica esse alerta para quem acompanhou mais a Copa São Paulo e ficou aquela questão do Atlético, levou um time mais jovem para a competição. Isso é verdade, mas não quer dizer que a gente pode ficar totalmente tranquilo em relação a esse time, principalmente a geração 99. Que não teve muito destaque, teve uma participação muito apagada nos 2 anos de juvenil, agora eles vão subir para o time júnior. Teve alguns destaques ali individual, principalmente o Marquinhos, né? Conseguiu jogar bem, ele chegou no Atlético no ano passado, já virou titular em pouco tempo e conseguiu destacar um pouco mais. Agora, fora ele, realmente fica difícil achar alguém. Tem o Pedro Lopes também, que é muito bom lateral, acabou não indo muito bem na Copa São Paulo. Desse time, realmente, as principais esperanças são os jogadores nascidos em 2000. Como o Augusto falou, os desfalques que não tiveram lesão e acabaram não indo para a competição. O Matheus Stock, o Andrew, o Alejandro não teve muito tempo de jogo nessa copinha. O Hélio acabou sendo titular. Esses jogadores eu acho que a gente pode ter um pouco mais de esperança neles. Agora, em relação à categoria 99, apesar de ter disputado a competição numa categoria acima, eu creio que é uma categoria, uma geração que a gente não pode esperar muita coisa não. Vamos falar um pouco agora sobre a Copa Brasil Votorantim Sub-15, que estava rolando na cidade de Votorantim. O Galo não foi bem, 3 derrotas, uma por 2-0, a outra por 4-1 e a outra por 6-1. O Galo foi com um time que estava subindo agora para a categoria Sub-15, para a categoria infantil, e não demonstrou sequer um bom futebol. Teve 2 gols na competição, os únicos 2 gols foram marcados pelo Neto. O Atlético teve uma participação bem fraca mesmo na Copa Brasil, né? Eu acompanhei todos os jogos, foi transmitido pela TV Votorantim, que é da prefeitura lá da cidade onde a competição acontece.
E na primeira rodada o Atlético sofreu uma goleada muito dura contra o Palmeiras, tomou de 6-1. Na segunda rodada perdeu para o Goiás de 2-0. Na terceira perdeu de 4-1 para o Grêmio. O time não ofereceu nem resistência, criou muito pouco. Os dois únicos gols do Atlético na competição foram marcados pelo lateral Neto. E o time tomou 12 gols em 3 jogos. Foi uma participação bem fraca, só que eu acho que não surpreendeu tanto, porque esse time, que é a categoria de jogadores nascidos em 2002, no ano passado, quando eles eram da categoria pré-infantil, o time não foi muito bem também. Teve 3 vice-campeonatos, perdeu 3 campeonatos para o Cruzeiro, a Copa Timóteo, a Copa Dadazinho Regional e a Copa União. Na Copa Nacional o time teve uma primeira fase ali complicada, mesmo contra times fracos, escolinhas de futebol. Nessa categoria não tem tantas competições nacionais, tem mais competições regionais. E aí enfrentam escolinhas de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Mas aí na fase nacional da Copa Dadazinho o time acabou perdendo por 4-1 para o Internacional. Então teve poucos destaques individuais nesse time desde o ano passado. Essa campanha na Copa Brasil, que assustou um pouco o pessoal pelos resultados, não surpreende muito. Quem acompanha a base há mais tempo. É um time, uma categoria que acho que a gente tem que ver com preocupação. Assim como a 2001, que ano passado, né, nessa Copa Brasil, também não teve uma participação boa. Caiu já na fase de grupos, perdeu um jogo, empatou 2. E no final do ano acabou disputando a BH Cup, teve uma participação bem fraca também. Chegou a perder de 3-0 para o Cruzeiro, para o time sub-14 do Cruzeiro, que é uma equipe B que o Cruzeiro manda para essa competição. Então acho que a geração 2001, a geração 2002, a gente tem que ver com bastante cuidado mesmo, com bastante preocupação. Diferente da categoria 2000, que teve mais destaque, teve mais jogador indo para a seleção, na base é assim mesmo. Às vezes algumas gerações não são bem captadas, não dão certo, são safras ruins, mas eu acho que infelizmente o problema do Atlético nos últimos anos é que vem tendo resultados fracos. Resultado não é o mais importante na base, só que ele ajuda assim a mensurar um pouco a qualidade dos times, dos jogadores. E assim, quando você não ganha uma competição ou outra, tudo bem, é normal. Agora, a participação do Atlético em todas as categorias, com raríssimas exceções, vem sendo fraca, não chegando nas principais, nas decisões dos campeonatos, perdendo, tomando goleada. Isso aí o pessoal está bem já preocupado com isso, e realmente um problema que o Atlético vem tendo. Então esse foi mais um bate-papo sobre a base do Galo aqui na TV Camisa 12. Se inscreva em nosso canal, continue acompanhando com a gente tudo sobre o Atlético, tudo sobre a base do Galo. E é isso aí, vamos nessa, valeu demais. Abraço. Tô bonito? Para. O Galo foi bem, mas foi mal, entendeu? É uma coisa complexa. O que eu falei, velho? Foi mal, meu ri. Foi bem, mas foi mal. Nu e cru. Mas o Galo não produziu e acabou. Isso. Ai, meu celular, Zé. Meu celular aqui, gente. Desculpa, vocês Tá, tava falando eu tava depois de pesquisando. Tava repetindo tudo que eu tava falando. Deixa eu desligar aqui. Mas o Atlético não foi. Desculpa, galera. O Atlético não foi. Eu tava passando mal ali, velho. A mulher do Google tava repetindo tudo que eu tava falando.